Pastor César, faça oração para a gente. E bem-vinda, professora Leda. E aí você me fala um pouquinho mais aí de como você chegou nessa estrutura de se tornar agora uma professora de teologia, praticamente, né? Pastor César, faz oração para nós, por favor. Tá bem. Então, nós vamos fazer uma oração agora, pedindo a bênção de Deus para todos que estão aqui e para que os palestrantes aí sejam realmente um instrumento na mão de Deus para nos ensinar. Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e querido Pai que estás nos céus, esta noite nós nos alegramos e também estendemos nossa gratidão ao Senhor pela vida que nos dás e pela oportunidade de podermos estar juntos e juntas aqui, mesmo à distância, mas ficamos perto através da tecnologia, que realmente nos aproxima e que faz-nos, ó Deus, ter vontade, assim, termos oportunidades de aprender mais, de crescer espiritualmente, de sermos capacitados e capacitadas para fazer melhor o teu trabalho. Abençoe aqui as participantes, as palestrantes, que realmente sejam instrumentos nas mãos de maneira poderosa na vida de cada uma dessas irmãs que estarão assistindo. Abençoe a professora Helenice também, como líder, e a todas as líderes que estão aqui conosco. Nos dê essa bênção, essa graça, e acima de tudo, Senhor Deus, que o Santo Espírito motive cada um de nós na realização do nosso trabalho. Nós nos colocamos nas mãos do Senhor e nós oramos com o coração agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem-vinda, professora Leda, que Deus te abençoe. Seu microfone está fechado. Pode abrir, por favor. Liberou. Estou falando do meu microfone, mas agora sim, liberou. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Estão vendo também? Você não vai ver pessoa mais ansiosa e animada por esse programa como eu, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns para você, mulherada, que está aqui com a gente. Você, homem, também é muito bem-vindo. Eu vou me apresentar para vocês. É um desafio estar aqui, mas eu estou bem tranquila, porque a gente já fez isso ano passado, aqui na Associação Paulista Sul, com a professora Maria Tereza, que surgiu de uma ideia que eu conversei com ela e eu queria expressar, Helenice, o quanto é importante a atuação de vocês como ministeriais e dar esse apoio e dar esse ouvido às nossas ideias, aquilo que a gente tem a falar, né? Então surgiu assim, eu conversando com ela uma certa vez e eu falei assim, eu sempre gostei, eu sou professora universitária, né? Eu dou aula agora no UNASP aqui, Campus São Paulo, que fica aqui pertinho de mim, inclusive. Eu dou aula na pós-graduação, né? São 2 pós-graduação, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e MBA em Controladoria, né? Então, a gente tem realmente pouco dessa prática do falar e do ensinar, né? E você vai ver que isso está no meu coração, é paixão mesmo, né? E um dia, conversando com ela, eu falei assim, eu queria um dia um curso como pregar, mas não com os homens, sabe? Porque a gente tem aqui, eu creio que o pastor César também tem o seu grupo de evangelismo, que ele treina, que ele, né, ensina. Aqui a gente tem também com o nosso evangelista. Mas eu queria só as mulheres, não a presença das mulheres, mas que as mulheres fizessem, né? E se a senhora quiser, eu posso fazer. Do meu jeitinho, eu monto essa aulinha lá e a gente expressa para as mulheres sem problema nenhum.
Isso foi um mês antes, quando foi no mês seguinte que ela recebeu o manual do Ministério da Mulher, aquela folha lá. Ela, Marcileide, vem aqui que eu quero falar com você. Me chamou lá, eu fui. Ela, é agora um quesito do Ministério da Mulher, nós treinarmos essas mulheres para poder pregar na semana do evangelismo feminino. Marcileide, você faria isso para nós? A alegria, a felicidade transbordou. Eu, claro, Pro. A gente faz sim, né? Tudo num formato muito simples, tranquilo, de algo que eu creio que é possível. Eu acredito nas mulheres, eu acredito em você, eu tenho certeza que você é capaz. Se assim você quiser e desejar e colocar nas mãos do Senhor, né, a gente vai ver que quem opera todas as coisas é Deus, né? O querer e o efetuar. Mas quando a gente se coloca nas mãos de Deus, e eu gosto muito daquela passagem que eu li, inclusive, sábado lá na igreja de vocês, que é Isaías 6:8, né? Quando Deus pergunta para o profeta Isaías, a quem que eu vou enviar? Quem irá por nós? E Isaías prontamente, tenho certeza disso, sem pensar duas vezes, ele responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, eu creio que nessa era em que nós estamos vivendo, esse é o convite de Deus a nós, ao nosso coração, e essa também precisa ser, se assim você desejar, a nossa resposta a Deus, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a nós, né? E eu vou compartilhar aqui, aos pouquinhos eu vou contando algumas coisas, você vai ver que tem várias dicas, vou mostrar da onde que eu tirei todo esse material, né, para vocês. Até levei algum sábado, mas não foi preciso mencionar, porque fiquei de mostrar aqui hoje. E aí a gente vai colocando, caso você tenha alguma dúvida, igual a Helenice falou, no final de todas as coisas, a gente vai ficar aqui para tirar as suas dúvidas. Mas assim, entre todas as coisas, é você se colocar à disposição do Senhor. E a gente vai repassando aqui algumas dicas importantes, tá bom? Quero ver se você está vendo. Está vendo? Helenice, está vendo? Estão vendo e ouvindo? Oi? Tá escrito seu nome, mas ler isso. Abriu. Abriu? Só está mais mostrando a imagem do seu computador. Vai no valor agora para você poder colocar só no isso. E agora? Só dá um minutinho. Clica novamente. Sim? Eu não sei se o meu computador está travando. Alguém pode dizer se está ouvindo? O pastor está vendo? Eu vou abrir de novo, tá? Peraí. Deem um ok se estiverem ouvindo no chat, vendo no chat. Ok, perfeito. Agora tá? Está. Tá. Então vamos lá. O que a gente vai falar aqui hoje, você vai ver que algumas palavras você nunca ouviu, você vai aprender, né? Se existe uma coisa que a gente já adianta, um bom material além da palavra de Deus, é um bom dicionário para poder entender algumas palavrinhas, né? Então a gente vai ver o que é homilética, que é o que todos os autores que eu vou mostrar para vocês começam dizendo sobre isso, né? E homilética nada mais é do que a arte de pregar. Bom, o que é interessante a gente ver aqui diante desse slide? Como que o nosso cérebro fica antenado, como diz os jovens hoje em dia, né? E você vai ver que, olha só, apenas 10% é lendo, né? E 95% é ensinando ao outro. E uma vez que você está pregando, não deixa de ser também uma forma de ensinar ao outro, né? Então, por que eu tenho que praticar mais a leitura? Eu, sinceramente, como professora, 10% eu acho pouco, né? Lendo, para fixar no nosso cérebro. Mas quando a gente pratica isso, vai no nosso dia a dia, esse percentual, ele aumenta consideravelmente, tá? Bom, homilética, o que é isso?
ela vem do grego, né? Como muitas palavras, né? A gente fala, os pastores que são eruditos nisso falam coisas que vêm do hebraico, né? Aramaico, grego. A homilética vem do grego, que significa homílio, né? Homília, que é persuasão, falar e pregar também, entre outras palavrinhas. Então, nós vamos ficar aqui com a palavrinha pregar, ciência ou arte de elaborar e expor o sermão. Ou seja, é a arte de pregar sermões, a ciência da pregação. Este é o significado propriamente dito de homilética. E essas primeiras teorias de homilética surgiram em 345 a 405 depois de Cristo, nos escritos de Crisóstomo, pregador da igreja primitiva, e também por Agostinho, né? E é aquele Santo Agostinho mesmo. E tem esse verso que eu gosto bastante, que diz assim, ó: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Detalhe, é um convite para nós. Ide por todo mundo. Esse verso propriamente dito, se você estudar ele a fundo, que a gente vai ver que os 3 tipos de sermões, ele cabe direitinho em um deles, né? E aí quando fala assim, ó, pregai o evangelho, professora, e aí eu conversei com um pastor amigo e perguntei para ele também, quando fala pregar, é só pregar, ir lá na frente e fazer igual os pastores, os pregadores? Não. Ide por todo mundo e falai do evangelho, né? E testemunhe do evangelho. Isso pode ser através do seu melhor dom. Que se não é pregar, o que você gosta de fazer? Fazer visitas? Isso é um dom. Isso é o evangelho também. O que você gosta? Distribuir folhetos? Perfeito. Orar? Maravilha. Sorrir eu acho que é um dom hoje em dia, né? Outro dia uma amiguinha falou assim, aqui na igreja do Monte Kemmel, quando a gente fechou, o meu dom é abraçar. Olha só, isto é evangelismo também, não é? Mas interessante que aqui, em primeiro momento, Jesus coloca pregai, né? Então, é uma participação que precisa ser desenvolvida e pode ser desenvolvida por cada uma de nós, com certeza. Bom, quais são os atores principais da homilética, da arte de pregar? Primeiro de tudo, não tenha dúvida disso, é Deus, né? E mais próximo da gente, que a gente sabe que a divindade é composta por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas quando Jesus foi assunto ao céu, foi para o céu, ele nos deixou o Espírito Santo do Senhor. Então, ele é o principal, ele precisa ser o principal na nossa vida. Autor e inspirador da mensagem que você vai falar. Depois, você, pregadora ou pregador, como um instrumento que se colocou nas mãos do Senhor, conforme foi o chamado, igual ele fez para Isaías. Você vai ser um veículo usado pelo Espírito Santo para transmitir a palavra. E depois, aqueles que estarão ali sentados, né, te ouvindo, que é o alvo da sua mensagem, a quem você quer atingir e alcançar, né? Então, nós temos, em rápidas palavras, oração, isso é muito importante. E dependendo do assunto, do desafio que você pegar ali, oração e jejum, tá? Depois você tem um texto. É necessário que você assimile esse texto, medite nesse texto, interprete esse texto. Você pode fazer um esboço, que tudo que nós iremos passar esses dias todos, as quintas-feiras, trata-se de um esboço, né? Para você, então, transferir essa comunicação, esse conhecimento bíblico a outros, tá? Bom, eu coloquei aqui também qualidades do pregador ou da pregadora, né? Consagração, isso é muito importante. E eu vou te dizer uma coisa, as pessoas que estão te ouvindo, elas vão relacionar se aquilo que você está falando está coerente com a sua consagração, com a sua vida, com o seu dia a dia, né? Precisa ser pessoas de caráter. É necessário ter um entusiasmo. E eu quero falar só uma coisinha sobre isso. Você vai falar da volta de Jesus.
E é maravilhoso falar da volta de Jesus, dos dias atuais, desse evento glorioso que eu e você estamos aguardando. Só que você vai falar como? Por exemplo, Jesus está voltando. Ah, tá bom. A pessoa tá lá, você falou, deu o recado, mas é diferente de você falar, olha, prepare-se, Jesus está voltando e nós iremos sair deste mundo para Canaã celestial. Então, é necessário você ter essa empolgação, esse entusiasmo que vem de dentro de você com muita alegria no coração. Você precisa também ter determinação, né? Essa determinação se faz necessário a partir do momento que você se determinou a colocar à disposição do Senhor. Ter inspiração. Isso aí, o Espírito Santo do Senhor é que vai colocar na sua cabecinha, na sua vida. Ser sensível. Quando eu coloco sensível assim, a gente quer dizer a seguinte situação. Sensível exatamente às situações em que nós estamos vivendo, né? Pandemia ou pós-pandemia, guerra na Ucrânia, doenças, violência. Ser sensível a tudo isso e mais sensível e comparando o que a gente está vivendo com o que a palavra de Deus nos traz. Por exemplo, lá em Joel 1, 2 e 3, no meu entendimento, cabe direitinho com a nossa era, entre outras passagens extraordinárias, né? Você ser uma observadora, um observador, né? Fica de olho nos acontecimentos, né? Por exemplo, na ligação, eu lembro que há pouco tempo nós falamos sobre o reino, se eu não me engano foi... o programa de mordomia, semana de oração de mordomia, falou sobre o reino. Naquela semana também falou a lição da escola sabatina sobre o reino. Então, vai ligando uma coisa, nos 10 dias de oração também observa o que está passando ali, que está coincidindo, que faz sentido, né? Faça uma síntese, isso é importante. Síntese, você pode fazer o seu sermão de 10 páginas, mas faça uma síntese também dos acontecimentos, seja criativo. Na criatividade a gente vai falar no tipo de recursos que você pode usar, né? Pode ser um vídeo, pode ser uma ilustração, pode ser uma vivência, né? Cuidado com a aparência, gente. E eu não vou falar muito porque não acontece com a gente, né? A gente tem esse cuidado, eu sei que a gente tem, né? De não exagerar na roupa, né? Talvez assim, algum batom, maquiagem. Vamos cuidar da aparência. Pergunte sempre para Deus, Senhor, estou bem assim? É do seu agrado? Isso é muito legal, né? O vocabulário, né? É bem bacana você ter a sua expressão ortográfica, né, com clareza, com pausas, né, não atropelar palavras. E humildade, gente. A gente só se coloca à disposição do Senhor e faz esse trabalho se a gente tiver num espírito de humildade, né? E o coração alegre embeleza o rosto. É esse o caminho. E as pessoas eu vejo que estão carentes, né, dessa alegria, dessa expressão, desse entusiasmo, né, da volta de Jesus, de que tudo isso vai passar, de que existe uma esperança, né? Essas são umas dicas. Bom, o medo é fato, gente. Você acha que eu não estava um pouquinho ansiosa e um pouquinho com medo de... Meu Pai do céu, é isso mesmo? É isso mesmo. Vamos fazer para a honra e glória do nosso Deus. Mas foi feita uma pesquisa, né? E sobre o medo, e o medo lembra que você está preparado para entrar em ação. Você sabe quem diz isso? A psicologia diz isso. E para mim está confortável em falar isso, porque eu estou no 7º semestre de psicologia, apaixonada pelo curso, que está servindo primeiro para mim, para depois eu poder ajudar outras pessoas. E nessa pesquisa, veja, 41% o maior medo hoje em dia, e é fato, você deve estar se identificando com isso, é falar em público. Mas existem técnicas, existem cursos, que sábado passado lá na igreja de vocês de Moema, eu pedi licença ao pastor Cidral e precisei falar, gente. Existe uma coisa muito rica na nossa igreja, são os recursos, os materiais, os treinamentos que vai
vai, né? E depois você aceitar esse desafio. Talvez no primeiro momento, primeiro semestre, você ainda não vai estar, mas diante ali da prática, haverá um determinado momento que você vai falar assim, ó, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim, então vamos lá. Vamos com medo mesmo, vamos tremendo mesmo, vamos com a boca seca, eu não sei, mas vamos em frente, né? O risco do fracasso é o preço do sucesso. Então, por exemplo, se a primeira vez você não gostou, não foi legal, que tal não desistir? Porque aí você vai melhorar na segunda vez, que é o que fala aqui no segundo momento, vai ser sucesso em nome de Jesus, né? Vamos superar esse medo. Existe aí uma identidade com Deus. E isso é muito bacana, porque se existe uma coisa que a gente tem inteiramente a nosso favor, é o nosso grande Deus. Isso é maravilhoso. Eu coloquei isso aqui porque a gente estava falando do medo aqui, e às vezes a gente tá ali na frente olhando as pessoas e taxando ali, né? Aquele não tá gostando, aquele nem olhou para mim, aquele, né, tá rindo. Gente, isso são tudo coisas da nossa mente. São coisas, ninguém falou. E aí, quando eu coloco assim, a identidade com Deus, eu quero dizer para você o seguinte: enquanto nós estivermos preocupados com o que o outro achou, deixar de achar, você não vai fazer. Compreende o que eu quero dizer? Você não vai fazer. Mas quando você estiver ligadinho ao Senhor, se identificando com Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, você vai longe. Você vai atravessar o Atlântico, como eu cheguei a fazer uma vez e tive o privilégio de fazer uma missão, passar uma lição, né, lá na África, do outro lado do mundo. Entendeu? Então, todos esses parâmetros aqui, ó, faz um grande sentido. Entre eles, a humildade e depois, identidade com Deus. Você não tem o que temer. Que tal perguntar para Deus, Senhor, o que o Senhor achou? Senhor, se eu errei hoje, esqueci uma palavra ou esqueci uma ilustração, na próxima vez não vamos esquecer, porque eu não estou lá sozinha. O Senhor é que vai à frente, o Espírito Santo do Senhor é que vai à frente e nós iremos na sequência, né? Dessa parte aqui que está todo mundo te olhando, eu coloquei assim, ó, comunicação visual. Você está, de certa forma, não tem como, exposto ali, né? Então, existe ali na sua expressão, por exemplo, eu aqui, se você ver, se amarrarem as minhas mãos, eu não sei como é que eu dou aula, não sei como é, não tem jeito, né? Então, a gente tem a expressão corporal, né? O olhar, a fisionomia, o seu tom de voz que precisa estar com entusiasmo, a sua dicção, né? Falar com coerência, falar com o seu volume de voz adequado, uma velocidade. Você vai ver que eu estou caminhando aqui um pouco rápido porque temos muita informação e pouco tempo, mas é normal. Se não der para falar tudo hoje, a semana que vem eu abro naquilo que a gente parou, né? A sua respiração, a cada fala assim um pouco acelerada, respira, retoma. Isso tudo é comunicação visual. E aí você pode ver assim, muitas vezes eu preguei e eu estava nervosa. Mas quando eu perguntava assim para as amigas, para a família, estava má. Nossa, não notei. Mas por quê? Porque você está ali tão envolvida ali que eu, hoje em dia, se me der o microfone, eu tô calma. Isso aí é devido a algumas práticas que a gente já tem e que você pode adquirir com certeza, tá? Bom, a oratória, então, é a rainha de todas as artes e o orador, o rei dos artistas. Diz Alves Mendes, está aqui num dos livros que eu vou mostrar para vocês e eu gostei disso, não é? Requer eficiência, que é busca do objetivo. Qual o objetivo que você tem ao expressar aquele sermão? Entre todas as coisas, tem que ficar bem claro que é uma questão de adoração. E adoração a Deus, não é adoração a você, a sua igreja, seu pastor, não. É uma busca do objetivo de mostrar essa adoração a Deus, né?
faz parte da retórica. O que quer dizer isso? A capacidade de organizar as ideias é o que nós vamos propor para você, né? O começo, meio e fim. Organizar tudo isso, buscar argumentos, ter uma arte na sua palavra, na sua fala e eloquência, e isso é oratória. Eloquência, o que é isso? A arte de persuadir, de fazer um discurso bem-sucedido. Então, é possível, sem sombra de dúvida. Todas nós podemos. E assim, a seara é grande, né? O campo é grande, tem muito trabalho a ser feito, inclusive de pregar, né? Tem de outras maneiras? Tem, mas de pregar. Porém, os ceifeiros são poucos, né? Então, e a gente está sendo convidado agora a fazer isso, a ter essa participação. Olha que maravilha! Bom, como maçãs de ouros em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. E aí a gente vai ver um conteúdo geral, né, como interpretá-lo, uma questão de ética, do tipo, existem coisas que nunca vai ser adequado você falar, né, em uma pregação, né, de outras religiões, por exemplo. Se for falar, tenha muito cuidado. Falar de futebol não faz sentido, né? Então, coisas éticas. Você pode usar os devocionais, né, as meditações, pode sair uma pregação. As doutrinas nossas são excelentes. Questões filosóficas, dependendo do que você está falando. Questões sociais, como família, educação, trabalho, pode ser dito. Mas eu grifei 2 aqui extremamente importantes. Toda pregação precisa ser cristocêntrica. Você precisa pregar sobre Jesus. As pessoas estão sedentas da palavra e de ouvir sobre Jesus. Isto é o trabalho evangelístico que eu coloquei aqui. Então, uma estrutura assim, rápida, né? Exposição, qual texto, qual livro, argumenta se você está deduzindo, se está induzindo. Pode ser vários enfoques, não tem problema, vários ângulos, desde que tenha uma coerência, né? Pode ser uma analogia, como uma parábola, uma comparação, né? E também vai precisar ser usados métodos psicológicos, né? Normativo que leva a pessoa a obedecer. Por exemplo, falar sobre o sábado do Senhor. Precisa argumentar de forma que leve a pessoa a obedecer. Persuasivo, né? Persuadir aquela pessoa convicção, convencê-la de que é verdade, né? Eu preciso mudar algumas questões, né? Pode ser cooperativo, você está cooperando com a vida espiritual, né? Trazendo soluções. Interrogativo pode ser, sim, você leva as pessoas a refletirem, né? A perguntarem para si próprio e você vai trazer o esclarecimento, tá bom? Bom, o Deus Todo-Poderoso tinha apenas um filho e este tornou-se um pregador. Gostei desse pensamento e vez ou outra eu trago um aqui dos livros. E eu quero mostrar então os livros que nós iremos usar. Esses 2 aqui, gente, são do ano 2000, foram os primeiros que eu tive na minha vida, tá? Esse professor, se eu não me engano, ele não é pastor, ele é Robson Moura Marinho, ele foi meu professor na pós-graduação aqui do NASP que eu fiz em educação. E na sequência lá no CELS aqui do NASP, estava vendendo esse 40 segredos para um pregador eficaz, né? Então, vou mostrar os 2 primeiros que eu tive na minha vida e vou mostrar o último que eu peguei, ele aqui na nossa associação aqui, faz um mês mais ou menos, e eu já estou lendo Pregação ao Alcance de Todos, uma linguagem simples, não é muito grande, são 136 páginas, já peguei ideias aqui sensacionais. E vou mostrar, em primeira instância, os meus 2 últimos, que é esse aqui, e o outro é esse aqui, ó. Você conhece? Ganhei ele sábado, que aqui no caso tem 2 vertentes. Ou você pode criar o seu, ou você pode pegar alguma coisa já pronta. E coisa pronta, eu vou mostrar aqui no vídeo 3 que já tem prontinho, um deles eu ganhei. É maravilhoso, pronto. Pode, você adapta, você cria, você estuda, você mentaliza.
expõe, tranquilo, né? Pode criar, para mim, tanto faz. Eu gosto até de criar porque vem aqui assim da minha mente, né? Mas expor também aquilo que alguém já criou, nossa, você vai ganhar um tempo bem melhor, tá bom? Outro que eu tenho, que eu estou usando aqui para falar para vocês também, como preparar e apresentar sermões, eles estão tudo aqui, tá, gente? Eu creio na pregação, excelente. Você precisa crer nisso para poder passar para frente, não tem jeito, né? O poder da pregação bíblica, toda pregação, além de ser cristocêntrica, ela precisa ser bíblica, que é onde a gente acha Jesus Cristo, né? Pregações bíblicas, esse aqui, ele traz as pregações prontas, né? Aqui eu já tirei umas 2 de Neemias, foi muito lindo, gostei bastante, com ilustrações e tudo mais. Esse aqui, ó, mensagem de inspiração de fé, que está aqui na minha mão, eu ganhei da minha amiguinha do Jardim Lilá, que é a dona Luísa Brunelli, a mãe da Cibele Brunelli, muita gente conhece, a Helenice conhece. Eu já preguei uns 3 aqui, estou preparando um para pregar na minha igreja, que eles já estão de olho em mim faz tempo e eu não tive tempo. Então, tem muita coisa boa. Esse também, ó, 50 sermões já pronto, mensagens que transformam vidas. Tem muita coisa, muito material maravilhoso. Então, nós vamos na nossa aula de hoje, deixa eu ver meu tempo. Opa. Acabando? Acabou? Já terminou. Então, não tem problema. A gente começa amanhã com essa temática sem problema nenhum, tá bom? Pode ser? Então, quinta-feira que vem, já temos Assim. aqui, tá? Os tipos de sermão para falar, então. Sem problema nenhum. Eu precisava dar essa introdução com essa ênfase, Helenice, para localizá-la, elas todos, né? Aonde a gente está, aonde a gente vai percorrer durante essas quinta-feiras, tá bom? E aí, semana que vem, a gente propõe aqui o que a gente ia colocar hoje. Tudo bem? Maria Tereza, hoje já foi uma bênção. Olha, gente, dá um okzinho aí pra gente. Cadê o positivo de vocês na tela? Gostaram? Compreenderam a importância? Deixa eu ver o joinha. Então, maravilhosa, amém. amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Temos que aprender com essa mulher que o Senhor chamou. Amém. Mais uma mulher. Deixa eu abrir aqui minha imagem, gente, perdão. Deus chamou mais uma mulher. A Leda falou um pouquinho aí sobre a parte, né, da pregação, e para mim já foi uma aula, Leda. Aprendi muito já. Imagina se desse tempo para aula inteira, então, hein? Então, semana que vem, gente, não se atrase, por favor. E agora nós vamos receber a Lília. A Lília é a esposa do pastor César Reis, e ela começou a se desenvolver nessa parte de dar estudos bíblicos de forma muito especial agora na pandemia. Lília, conta para a gente um pouquinho da sua história. Seja bem-vinda. Olá, Helenice, boa noite. Boa noite a cada mulher que está aqui. É um prazer muito grande poder falar um pouquinho da minha experiência, né? Tem sido um grande prazer poder servir a Deus nessa questão de estudos bíblicos, né? Eu acho que a questão maior aqui, que quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, quando nós pedimos para que o Espírito Santo verdadeiramente nos use como seus instrumentos, as coisas vão acontecendo de uma forma que nós não temos noção, né? Quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, nós não temos noção do quanto Deus pode fazer por nós e através de nós. Eu acho que esta é a grande questão. A minha experiência, ela começa desde muito criança, desde muito pequena, né? Na minha fase infantil mesmo. Eu sou neta de italianos e o meu avô veio da Itália
jovenzinho e se casou com uma italiana aqui no Brasil, e a questão dele sempre foi religiosa. Eles não tinham práticas religiosas, né, na casa dele, mas eles tinham as tradições como bom católico. E o que acontece? Ele sempre teve essas questões voltadas para os assuntos espirituais, e ele procurou muito isso, e, de fato, ele encontrou a Deus, ele conheceu a Deus um dia, já com a família formada, na cidade de interior de São Paulo. Movido por isso, e por essa grande verdade, que ela não tem como você entrar em contato com ela sem ser tocado. O meu pai foi criado nesta circunstância de pregar o evangelho. Quando meu avô entendeu essa mensagem e quando ele abraçou essa mensagem, a Igreja Adventista em São José dos Campos começou na sala da casa dele. Como que ele, ao procurar, não tinha nada, ele falou, isso aqui precisa ser disseminado. Então, a Igreja Adventista em São José dos Campos começa na sala da casa dos meus avós. O meu pai tinha 10 anos quando isso aconteceu. Bom, eu nasci dentro de um contexto em que meus avós e meus pais sempre aguardaram a volta de Jesus na geração deles. E meu pai sempre deu estudos bíblicos, sempre ministrou estudos bíblicos. Eu, sendo a mais velha, sempre o acompanhava junto com a minha mãe nestes estudos bíblicos. E o que acontece? Quando a minha mãe não podia ir, o meu pai nunca ia sozinho. Esta é uma questão muito importante no caso de estudos bíblicos presenciais. Meu pai nunca foi sozinho na casa de uma família que seja ministrar estudos bíblicos. Eu frequentemente acompanhava, mas quando a minha mãe não podia ir, certamente eu o acompanhava. Meu pai jamais iria sozinho. Eu acho que isso daqui já é uma ênfase muito importante para que você feche as portas para qualquer possibilidades indevidas de acontecerem no caso de estudos bíblicos presenciais. E eu não consigo mensurar quantas vezes eu acompanhei os meus pais. Então, ou seja, as doutrinas eu sabia decor e salteado desde 5, 6 anos de idade, que é a minha memória mais remota em relação à questão de estudos bíblicos. Então, isso teve um desdobramento depois, né? Eu não sei se realmente o meu pai tem a noção, meu pai ainda é vivo, mora no NASP Engenheiro Coelho, eu não sei se ele tem a noção, né, do que essa influência causou, né, em mim, por causa de acompanhá-lo nesses estudos bíblicos. Bom, eu cresci, acabei casando com um pastor, parece que foram coisas quase que inevitáveis, né, na minha vida, e aí comecei a minha jornada profissional. Eu sou enfermeira de formação, né? Já encerrei com os meus assuntos profissionais, mas eu nunca deixei de testemunhar no meu campo de atuação. Certa vez eu morando em Campinas, aliás, eu morava no IASP, o NASP Campus 3, né, em Hortolândia, mas eu trabalhava na maternidade de Campinas. Na época era a referência de obstetrícia e neonatologia na cidade de Campinas. E ali, então, eu fui convidada, na época, para montar o setor de auditoria de enfermagem, que foi o setor que eu trabalhei nos últimos 21 anos da minha vida profissional. E ali, então, tendo a oportunidade de estar na gerência do setor e de eu possuir funcionários, colaboradores meus, que pelo menos 3 eram ex-praticantes das religiões de berço, né? Nenhum sendo adventista, obviamente, mas eles tinham uma religião de berço, mas não eram praticantes. Com as labutas da vida, eles tinham abandonado. E começavam muito a me fazer perguntas, até que um dia eu resolvi começar estudos bíblicos com todos eles, uma vez por semana, justamente na hora do almoço.
né? Eu me aproveitei da situação, né? Sendo a gerente daquele setor, eu colocava um bilhete na porta: estamos em reunião, a porta trancada, e realmente nós estávamos ali uma vez por semana fazendo esses estudos bíblicos. E nós conseguimos fazer todo o estudo bíblico com esse meu setor, e o meu marido teve a oportunidade de batizar 2 desses meus colaboradores, né? Na época. Isso foi um prazer muito grande. Então, já era algo que estava vindo já. Bom, em relação agora à pandemia, esporadicamente, eu sempre estava dando alguns estudos bíblicos, mas nada muito efetivo. Quando nós entramos em lockdown, há 2 anos atrás, e que, passado ali uns 20, 30 dias, nós caímos caímos em si de que realmente ler não bastava. A gente tinha um limite para assistir alguns programas de televisão que a gente gosta, não bastava. A gente tinha um limite para ficar na internet em algumas coisas que a gente gosta. Não tinha. Falei assim, que mais que nós vamos fazer sem poder sair para lugar nenhum, a não ser ir numa farmácia ou ir no supermercado e nada mais? Aí nós começamos a orar aqui em casa, o que nós poderíamos fazer e como que Deus poderia encaminhar pessoas para que nós pudéssemos partilhar essa mensagem com as pessoas quando as coisas começaram a evoluir e começou, então, de fato, o vírus aqui ao nosso redor, no nosso país, começou a dizimar muitas pessoas e as pessoas começaram a entrar em pânico. Então, nós começamos a orar aqui em casa: Senhor, o que nós podemos fazer? Envie pessoas para nós. E nós descobrimos, queridas, que enquanto o diabo fechou as portas das igrejas, Deus abriu as portas da internet. Então, o que aconteceu? Chegou uma pessoa para o César pedindo, chegou uma outra pessoa para mim pedindo que queria estudar a Bíblia, e nós começamos, né? Ele no escritório, eu no meu cantinho aqui na sala de jantar, e montamos o nosso esquema aqui, e começamos a estudar a Bíblia com as pessoas. Referente a isso, outras pessoas começaram a chegar, porque essas pessoas que estavam estudando conosco começavam a comentar com outras pessoas, e aí o nosso telefone ia indo, e nós chegamos a estar dando, nós dois aqui, cerca de 16 a 17 estudos no auge dessa pandemia. Parece que era um oásis no deserto, enquanto muitos perdiam entes queridos ou estavam em angústia por causa de conhecidos e parentes vitimados por esse vírus, e aqui, então, eles encontravam a esperança. Então, assim, a nossa vida era levantar, dar estudo e fazer uma coisinha, e daí já se preparar para o próximo estudo, e assim atravessavam as semanas. E dessa forma nós atravessamos a pandemia. Foi uma coisa muito interessante, porque quanto mais a gente orava, mais gente aparecia para estudar a Bíblia conosco. E nós começamos a criar algumas estratégias. Bom, algumas estratégias, eu estava ouvindo a aula da professora, né? Eu achei muito válido, né, as dicas que ela deu. E eu posso até pegar esse gancho aqui e dar mais algumas dicas. Primeiro, ao nós ministrarmos os estudos bíblicos, nós não devemos nos deter só exatamente ao que a Bíblia fala. Por exemplo, ao estudar a lição da Escola Sabatina do trimestre retrasado, a lição foi maravilhosa e cheia de detalhes e informações muito relevantes em relação ao sábado, a marca do povo de Deus ao sábado. Simplesmente eu peguei o meu livrinho, que está aqui bem batidinho, né? Que é o livro do professor. Eu gosto de usar este livro, Ouvindo a Voz de Deus, e eu comecei a fazer as anotações, muitas anotações, cadê aqui, né? Em relação aos estudos que a gente ministra. De repente eu estou fazendo alguma leitura e eu me lembro de determinado assunto que eu vou dar, eu venho no livro e vou escrevendo em volta, é aquela baguncinha que você se acha que você entende. Eu acho que isso enriquece muito cada estudo. Uma coisa que chama atenção nas pessoas é que, veja, nós não podemos nadar somente na superfície, somente
Se em cada assunto nós mergulharmos um pouquinho mais, isso chama atenção e já deixa um gancho de curiosidade para o próximo assunto também. Eu acho isso muito, muito interessante. Eu dou um exemplo. Por exemplo, quando a gente está dando estudo sobre a criação do mundo, quando a gente diz lá quem que participou da criação do mundo, em Gênesis 1, 2 e 3, nós vemos a presença de Deus Pai e Deus Espírito Santo. E cadê Jesus? Cadê o Deus Filho? Vamos atrás. Aí nós vamos lá em João 1, que diz que lá que ele era o Verbo, e o Verbo habitou entre nós, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí nós explicamos o porquê que aqui Jesus é chamado de Verbo. Nós precisamos entender essa linguagem bíblica para que ela comece a fazer mais sentido para nós. E ali a gente explica, então, por que Jesus é chamado de Verbo. O que significa verbo dentro da língua portuguesa? Vamos relembrar, vamos aqui fazer uma análise sintática, dê exemplos para que as pessoas entendam qual é o papel do verbo dentro de uma frase, e aí, a partir disso, você explica o que João quis dizer a respeito de Jesus, que ali ele foi chamado de Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, tudo isso vão deixando os alunos assim, boquiabertos, como que eu sempre li, eu nunca entendi isso. Há umas 2 semanas atrás, eu dei um estudo sobre a volta de Jesus, eu estava contextualizando a questão dos sinais da volta de Jesus, que estão muito eminentes, de acordo com São Mateus 24 e Lucas 21. E ali, ela, que já é de uma igreja evangélica, e ela tem um bom conhecimento da Bíblia, falou assim, pois é, esse evangelho tem que ser pregado aos 4 cantos da terra. Mas na hora eu falei assim, 4 cantos? E a terra é o quê? A terra é quadrada? Ela falou, não, a terra é redonda. E falei, mas que 4 cantos são esses, sendo que um círculo não tem canto? Mas ela começou a rir, ela falou, eu não sei. Então, às vezes, o crente, ele desenvolve alguns jargões e que eles não sabem, nem eles mesmos sabem explicar. Então, vou eu explicar para ela o que seria esses 4 cantos da terra. Sabe o que ela me respondeu? Lília, essa para mim foi a descoberta do estudo. Nem a minha pastora sabe. Eu vou pegar a minha pastora nessa questão. Então, tudo isso vai sendo muito interessante, muito atrativo, vai sendo bastante motivador, e eu acho que é isso que motiva também. Uma outra coisa também que eu gosto muito e que eu acho muito válido é que a cada estudo a gente ora antes de começar pedindo a presença do Espírito Santo. Logo na primeira aula, eu já explico isso. Jamais devemos abrir a Bíblia sem pedir a presença do Espírito Santo. E o que nós vamos fazer agora? Vamos pedir a presença do Espírito Santo, porque é Ele quem jorra luz no nosso cérebro e também unge a minha boca, para que eu não fale de mim e para que você entenda exatamente aquilo que Deus quer te fazer entender. E vocês sabem que é uma oração para começar e a outra para terminar. Lá, após 3, 4 estudos, dependendo disso, as pessoas já concordam em fazer a oração final. Normalmente, eu convido a aluna para fazer a oração final. Queridos, vocês não imaginam como que eu me sinto abençoada, porque à medida em que elas vão conseguindo orar e destravar na questão da oração, vocês precisam de ver que coisa linda, como que elas oram por mim, como que elas agradecem o fato de Deus ter colocado a professora na vida deles e como que elas oram pela minha família. Certamente nós já ouvimos que quando nós cuidamos daquilo que é mais importante para Deus, aliás, se nós priorizamos a Deus, Ele cuida daquilo que é mais importante para nós. Então, eu acho que São Mateus 6,33 cabe perfeitamente nisso que eu estou dizendo, onde se diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu priorizo as questões de Deus, Deus, então, cuida daquilo que é mais importante para nós, não é? Então, assim, a minha experiência tem sido esta, né? Já houve aqui períodos em que eu estava estudando com 12 pessoas,
o meu esposo com mais 6, e é impressionante como todo momento, em todo lugar, em toda circunstância, é momento da gente testemunhar. Em julho, nós estávamos de férias no Nordeste e nós passamos um dia em Maragogi. E como nós estávamos em família, nós resolvemos ir fazer um passeio de buggy. E nós precisávamos de 2 bugs porque a nossa família estava excedendo o número de pessoas que cabiam em um bug só. Então, nós contratamos 2 bugueiros para fazermos esse passeio. Em determinada altura desse passeio, o nosso bugueiro virou para nós e perguntou assim: vocês são evangélicos? Ainda virei para meu marido e falei: nossa, será que está escrito aqui? Porque nós estávamos igual todo mundo, com roupa de praia, com roupa com os trajes adequados para aquele lugar em que nós estávamos, né? Eu falei: nossa, será que está escrito aqui na testa que nós somos evangélicos? E meu marido prontamente disse que era assim e que, inclusive, ele era pastor. O olho desse bugueiro brilhou. E quando nós fizemos a próxima parada numa determinada praia, ele imediatamente foi a outro bugueiro, que nós descobrimos que eles são companheiros e são muito amigos, né? E ele falou: olha, o seu César aqui é pastor e tal. Eu só sei que praticamente o passeio acabou para o César, porque cada parada em que nós fazíamos, né, em cada praia em que nós parávamos, eles pegavam o César e enchiam de perguntas. E nós ficamos sabendo que eles pertenciam à igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, ali da região de Maragogi. E aí eu sei que nós terminamos esse passeio, eles já estavam praticamente quase evangelizados de tantas perguntas que eles fizeram para o meu esposo, e o meu esposo não conseguiu passear mais, né? Os bugs paravam e o outro se juntava a esse nosso bugueiro e ficava em cima do meu esposo. Eu sei que o meu esposo foi ali saciando a curiosidade deles. Bom, por fim, nós voltamos à praia original, aonde o passeio iniciou, e quando meu marido, então, efetuou o pagamento pelo passeio, né, eles prontamente falaram assim: bom, nós já recebemos o nosso dinheiro, e se a gente fizer uma oração agora? O sol já tinha se colocado, a praia estava vazia, simplesmente nós nos juntamos num círculo, e o César, então, fez uma oração e pediu a bênção para aquela profissão deles e para as famílias deles. Nós viemos embora. 2 semanas depois, o César entrou em contato com esses bugueiros e começamos um estudo bíblico. O César começou primeiro com eles 2, e aí um dia eu apareci na tela, no meio do estudo, dei um tchau para eles, disse para eles que eu estava com saudade daquele lugar maravilhoso, e eles prontamente chamaram, cada um chamou a sua esposa e nos apresentou a sua esposa, e aí uma delas falou assim: e a senhora? A senhora não estuda com a gente, não? Eu falei: claro que eu posso estudar. E ali começamos, então, o César com os 2 e eu com as 2 esposas. Evidentemente, uma outra coisa, quando a gente começa o estudo em 2 ou 3 ou 4, você não espere que isso vá até o final com esse número de pessoas. É preferível começar sozinho, porque eventualmente uma vai poder, a outra não vai poder, e aí o estudo começa a se dividir. Mas nessa circunstância eu comecei com as 2. Com uma delas, eu terminei semana passada o estudo. Com a outra, eu ainda estou na metade, né? Mas estamos seguindo. Mas isso não importa. O que importa é que isso vá à frente, né? Essa que eu terminei na semana passada, ela me confessou que a mãe já é uma telespectadora assídua da Novo Tempo. Então, ela já tinha noção de muitas coisas que a mãe comentava com ela. E ao a gente estudar a Bíblia, as coisas foram clareando. Mas, olha, queridos, eu ainda digo, quando as pessoas elas são ativas na sua igreja, não é coisa fácil tomar uma decisão ao redor, em favor da verdade. Esses 2 bugueiros, eles são completamente ativos e arrimos na igreja deles. Então, assim, o nosso trabalho está sendo feito. Qual é o nosso papel? É ser instrumento do Espírito Santo. Como é ser esse instrumento? É desvendar a verdade de acordo com o que Deus nos capacita. O restante não é conosco. Então, não adianta a gente ficar ansioso se vai aceitar, se não vai aceitar, se vai se decidir pelo batismo, se não vai. A questão de decisão é
com o Espírito Santo e a pessoa que está recebendo essa mensagem. Isso tem sido muito gratificante para nós. Isso tem nos trazido, assim, muitas experiências positivas e, o melhor, tem clareado a nossa visão cada vez que nós estudamos a Bíblia diariamente. A nossa visão, após cada estudo, eu penso assim, gente, como que eu fui falar nisso? Como que eu nunca pensei isso que eu estou falando? Como que é isso? Eu nunca pensei, como é que eu fui falar? Né? E é interessante como que a gente experimentar de fato a presença do Espírito Santo e a gente experimentar de fato a atuação do Espírito Santo em nós, é aí que começa a dar resultado em quem recebe. Então, antes de tudo, realmente é muito importante nós termos o nosso momento com Deus. Nós precisamos encher o nosso balde, senão não tem como eu regar nada que está ao meu redor. Se o meu balde está vazio, se o meu balde não contém a água, que é o Espírito Santo, como que eu vou poder regar quem está do meu lado? Não tem como, não tem como. E aí sim, nós vamos experimentando qual é a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus, que mesmo que eu esteja em férias, né, gozando de umas férias gostosas no Nordeste, Deus coloca 2 criaturas que se transformaram em 4 no nosso caminho, a fim de que a verdade possa ser partilhada para eles. Isso é fantástico. Quando realmente eu me coloco nas mãos de Deus, eu não tenho noção do quanto Deus pode agir através de mim. E, acima de tudo, que tudo aquilo que nós pregamos, que tudo aquilo, que cada lição que nós passamos para esses alunos, essa lição seja real para nós, né? Eu gosto muito desse verso aqui, que denota a nossa missão como ser humano, como cristão, como adventista que verdadeiramente aguarda a segunda vinda de Jesus Cristo. É a última promessa que Jesus fez para os discípulos antes dele ascender aos céus, que diz assim em São Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui está a promessa. Vai, prega, ensina, conta para eles a verdade. Por quê? Porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, isso foi uma coisa que eu descobri, foi um dom do Espírito Santo que, para mim, não estava dentro do meu escopo, né? Eu sempre gostei de música, eu sempre, né, gostei de tocar, participar, tocar piano e ajudar na música por onde eu passei, e para mim o meu dom era esse. Mas e agora, com meu marido no departamento, em que eu, cada sábado, normalmente estou acompanhando nas igrejas, eu não tenho mais essa oportunidade de ter a minha igreja, de exercer esse meu dom. Parece que o Espírito Santo falou assim, peraí, Lilian, peraí que eu vou te dar mais uma coisa. E aí, então, me incumbiu e eu entendi deste dom. Hoje mesmo nós fizemos, olha só, o recurso didático é muito interessante. O que eu gosto de fazer? Determinados assuntos, eu sempre gosto, depois que eu desligo o vídeo, que eu me despeço, eu gosto de enviar um hino para a pessoa que combine com esse assunto que eu dei. Por exemplo, quando eu dou sobre a volta de Jesus, eu mando algumas imagens que eu já tenho guardado aqui sobre a volta de Jesus. Eu falo, olha, um pintor indelevelmente imaginou como vai ser a volta de Jesus. Vamos imaginar isso? Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto. Então, eu gosto de enviar uma imagem, um hino, ou algum trecho de alguma, do pastor Rodrigo Silva, ou algum outro que eu já tenho aqui guardadinho também, que ajuda a compreender. E é isso que a gente faz, né? Vamos usando os recursos didáticos, e agora que nós voltamos à vida quase que normal,
Então, eu já tenho planos de, em algum momento, dar esse estudo presencial. Por exemplo, um estudo sobre o santuário, sobre o juízo. Eu acho que é um assunto que a gente pode pensar em nos esforçarmos e fazer presencial, que fica mais fácil, inclusive, o entendimento. Mas é isso, queridas. A primeira coisa mesmo é nos colocarmos nas mãos de Deus e nos prepararmos. Ler, nós precisamos ter conteúdo, precisamos realmente ter conhecimento, porque eu acho que Deus pode nos usar, inclusive com a nossa capacidade humana, falha, mas dentro do absoluto, que é só Deus que nos capacita mesmo.